Bertos. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Abra. Oh, meu Deus. Me ajuda. Internet do computador tá uma burra. Entra aí nesse link aí, pastor Francisco. Nesse agora que eu mandei, você pode entrar que eu tô lhe aguardando. Então vai ter que entrar. Agora tem que entrar. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.
Bom dia para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria, estou só aguardando o pastor Francisco aqui entrar no link que eu enviei para ele. Mas é uma grande alegria estar nesse momento com os irmãos. Compartilhe, irmãos, vamos participar do nosso momento de aprendizado na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Chegou ele aqui. E aí? Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, meu filho. E aí, tudo bem com você aí? É uma alegria grande receber o pastor nessa manhã. Vamos estar juntos aqui nesse momento da escola bíblica. Graça e paz do Senhor, nós vamos aqui nessa manhã estar, irmãos, interagindo com o pastor Francisco lá de Natal, nesse momento de devocional, de aprendizagem, que você possa, nessa manhã, irmãos, compartilhar. Estamos no canal do Facebook da Igreja Batista Carnaúba dos Jantas. Louvado seja Deus por esse momento de estarmos nessa manhã adorando o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, nós já começamos louvando, né? Mas vamos, nesse momento, estar entoando um cântico ao Senhor de louvor e adoração. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Então, pastor Francisco, é uma alegria estar com você nessa manhã. Gostaria que você, nesse momento, pudesse estar orando, apresentando esse momento de que estamos juntos, nessa escola bíblica. Ora aí, pastor Francisco, por nós e vamos começar esse momento da palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai,
Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio de estarmos focados na mensagem da Tua palavra, de louvores, de adoração ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, que esta manhã venha ser assim, uma manhã edificante para cada um de nós, e uma manhã de glorificação e exaltação e engrandecimento do Teu reino. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, e realmente nos deu a vitória, e somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus, Pai, porque é o Senhor que nos guia, o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos capacita, e o Senhor venha cada vez mais, através do Teu Santo Espírito, Deus, nos despertar para a Tua obra, para o Teu propósito aqui no reino de Deus, através de cada vida da Tua igreja, Deus, onde ela se encontrar, tanto no exterior como nos locais, Senhor Deus, os países difíceis. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, quem prevalece, que nos ensina, que nos guia. E obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, porque hoje é um dia onde muitos irmãos, ministros, estão ministrando a Tua palavra, estão compartilhando um pouco daquilo que aprendeu do Senhor, e o Senhor, nesta manhã, venha nos revelar mais um pouco do conhecimento do Senhor, Deus. Obrigado também pelos irmãos aí de Carnaúba dos Dantas, cada irmão que está conectado, está nos assistindo. Abençoa eles, que possa cada vez mais entender e compreender esse chamado tão especial que é do Senhor. Desperte esta igreja, Aleluia. todas as igrejas, também alguns irmãos da Igreja Batista Rosado, que porventura estiverem nos assistindo também, abençoa cada um. É o irmão Severino, de Deus, o irmão Raminho, que está na frente aí, esse missionário, que Deus levantou para guiar a Tua igreja, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração, faço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Pastor Francisco, fica à vontade aí para esse momento de aprendizagem da palavra. Então, você quem direciona esse momento, conforme o irmão preparou aí. Amém. Obrigado aí. Quero agradecer a Deus, né, por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, né, falando um pouco da palavra de Deus, também ouvindo esses louvores abençoados. O irmão já ministrou aí. Né. Um abraço todo especial para a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Carnaúba dos Dantas, cada irmão, a qual eu tenho o maior respeito, carinho e apreciação por esses irmãos. E agradecer a você também que fez esse convite, né, que está hoje aqui junto com você, fazendo essa, interagindo, né, trocando experiência, trocando conhecimento, que nós aprendemos um com o outro. Graças a Deus pela minha família, minha esposa, a irmã Damiana, que está em casa, nosso filho de Elcio, sua esposa Ana Raquel. Então, nós temos só motivo de alegria, motivo de agradecer a Deus e servir a Ele em espírito e em verdade. Graças a Deus também pela vida da Igreja Batista Rosado, ao qual eu sou pastor, né, pastoreio aqui. Estou aqui já há 3 anos. Temos nessa caminhada, nessa jornada, orientando a igreja dentro da sua poderosa palavra. Esse Amém. É o propósito da gente, guiar as igrejas, a igreja do Senhor, dentro da sua palavra. Meu nome é Pastor Francisco, já falou já, filho natural de Carnaúba dos Dantas. E recebi esse convite, estar hoje aqui falando sobre a importância, né, da Bíblia, das Santas Escrituras, que é o tema Examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras, não tem como quem escreveu a Bíblia, né, o que a Bíblia mostra sobre a inspiração, se a Bíblia é inspirada ou não, por que ela é inspirada. E o que Jesus afirma sobre a inspiração, ou mesmo sobre a palavra de Deus, sobre os escritos, sobre as escrituras. Qual foi a ênfase que Jesus deu? Qual foi a importância que Jesus deu? Será que Jesus se baseou em algum texto, quando estava no Novo Testamento, baseado nas Santas Escrituras? Qual foi os textos que Jesus realmente veio para cumprir, e se cumpriram através da chegada de Cristo Jesus aqui na Terra?
A gente também tem o que é que os homens pensam sobre a inspiração, e aí nós vamos falando um pouco aqui, aí qualquer coisa você dá um sinal aí para a gente dar um tempo, parar e tal, né? Porque você que chega aqui até meio-dia, 1 hora, você... Bom tempo aí, meia hora, né? É 10h20, né? A gente vai só dar uma pequena explanação aqui sobre a importância da leitura, a importância da Bíblia, da letra, como hoje está sendo vista as Escrituras, né? Muitas vezes os cristãos não lêem a palavra, não meditam da palavra, não vai pelo que está escrito, muitas vezes há algumas colocações, não, que é tradição, cultura, foi na época, foi para os judeus, não é para a gente hoje, o que vale é a fé, o que vale é a boa intenção, tudo pode, é normal, e aí muitas vezes ficamos sem direção da palavra de Deus. Alguns irmãos têm alguns sentimentos ou alguma tendência de crença, de visão, de revelação, de sonho, e aí sucessivamente cada um tem seu ponto dessa caminhada aí. Né? Mas sobre as Escrituras, né, nós não temos dúvida, né, que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né, como todos nós já sabemos, o Novo Testamento no grego, né, e aí temos também no português, e a gente hoje utiliza na tradução portuguesa. E a Bíblia, ela é uma palavra, ela não contém a palavra, né? Ela não contém. A Bíblia é uma coleção de livros, a qual tem 66 livros, o Antigo Testamento tem 39, e o Novo Testamento tem 27 livros, ao qual ele se fecha essa coleção de livros, com 66 livros, temos 1.183 capítulos, onde vai na quantidade de versículos, 31.173 versículos, que aí dá para a gente ler, estudar, meditar. E a minha caminhada começou eu lendo a palavra, né? Uma irmã da Assembleia de Deus, o nome dela até irmã Magna, na época, era nova convertida, me deu uma Bíblia e eu comecei a ler a palavra, examinando, estudando, vendo, e ali foi brotando, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você reflete na palavra, ela dá a você um crescimento, ela dá um fortalecimento, ela é o leite, é a vitamina, ela é a bússola, né, que caminha o homem. Eu digo que livros, eles traz conhecimento, mas a palavra, além do conhecimento, ela traz santificação, ela leva o homem à presença de Deus, até porque Jesus falou no livro de João, capítulo 17, versículo 17, e disse, santificai-vos na palavra, porque a palavra é quem nos santifica. Santifica significa separado, ser o homem separado das coisas que o mundo nos oferece, e nós, como cristãos, precisamos ser realmente esse cristão dentro das Escrituras. Se a Escritura diz, eu confirmo. Se a Escritura se cala, eu silencio, não falo. Mas aí temos também, foi escrito, né, nós estamos falando sobre a palavra, sobre aqui o tema, como foi escrito, realmente a palavra ela é inspirada, Deus não precisou de nenhuma sugestão, nenhuma ideia, nenhum conceito humano, né? Abre ali como fosse abrindo a mente do escritor, colocando o seu pensamento, os seus propósitos ali, né? Soprou realmente o homem, é um sopro de Deus, e aí ele foi escrevendo, com vários autores, né? 40 autores aí aproximadamente, aí 40 autores, em 1500, e aí veio a palavra, ela é inspirada, porque os textos, lá como em 1 João, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, diz que toda a escritura ali, ela não foi pela vontade do homem, mas foi pela vontade do próprio Deus, que homens santos, né, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as escrituras. Então, ela é inspirada, né, mas cada um tem as suas profissões. Deus usou pessoas leigos, como Amós, né? Amós, ele era um criador de ovelhas. Você vê como as coisas de Deus são simples. Deus pegou ali, ó, Amós como criador de ovelhas,
usou para escrever a sua palavra, né? Temos também Davi, um grande pastor de ovelhas, né? Deus ali usou aquele homem para escrever vários salmos. Davi foi um dos maiores salmistas que teve, né? Também usado, movido pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Santas Escrituras. A palavra ela é uma bússola, ela dá um direcionamento ao homem, como o homem deve seguir dentro dos seus padrões, né? Dentro dos padrões de Deus. Paulo, um grande fabricante de tenda, um homem também inteligente, conhecedor. Deus usa o apóstolo Paulo para escrever 13 cartas, cartas pastorais, cartas da prisão e outras cartas, né? Escreve ali, teve o médico Lucas, escreveu 2 livros, Lucas e Atos foi escrito por Lucas, né? Nós vemos aí vários outros, como Pedro, um grande pescador, né? Então Deus usa as pessoas simples, né? Usou pessoas simples porque Deus ele não está baseado na personalidade ou na capacidade ou na eloquência humana. Ele quer só usar mesmo uma pessoa para fazer a sua obra, né? E aí foi escrito também numa formação onde a palavra ela tem poder, ela é autoritária sobre nossas vidas, ela é inerrante, né? Inerrante porque ela não tem erros, não contém erro, ela é infalível. A palavra de Deus, nós precisamos ver esses pontos realmente, que ela é infalível, ela é inerrante, ela é confiabilidade, que merece crédito, né? Então ela é fidedigna daquilo que Deus fala, nós devemos realmente crer, confiar e saber que Ele é o nosso Deus que está no controle de todas as coisas. O autor, Deus é o autor, né? O autor e mesmo o preservador de sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Deus tem compromisso com o seu nome. Então, as Escrituras, ela também, como foi escrito, antigamente também no Antigo Testamento era em papiro, né? Como os amados já sabem, e os pergaminhos também ali, os rolos, várias profecias se cumpriram em Cristo Jesus, no livro de Lucas, ali quando Jesus chega em uma sinagoga, né? Ele faz aquela apresentação e ele diz que hoje se cumpriu o que está nas Escrituras, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Isaías já apontava para Cristo Jesus. Eu queria ler um texto aqui da palavra, porque é a palavra quem vai nos julgar. Quando nós cristãos precisamos ter convicção do que está escrito, né? Antes de eu ler o texto, eu queria compartilhar sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Tinha alguns critérios, não chegou assim de qualquer jeito, de qualquer maneira. Havia alguns critérios. Um deles tinha sido a apostolocidade, né? Tinha que ser pelo apóstolo. A igreja reconhecia o livro, a carta que foi escrita, sendo escrita por um dos apóstolos. Aí você fala assim, mas Lucas, ele era apóstolo? Não, Lucas não era apóstolo, mas estava ali o apóstolo Paulo dando ali um suporte a ele. Marcos, ele era também apóstolo? Não, Marcos não era um apóstolo, mas ali estava Pedro, né? Quer dizer, que cada um dava a sua contribuição e a sua participação em ter a confiabilidade. A igreja tinha que reconhecer, tinha que sentir que realmente era um livro inspirado e falava ao coração da igreja. Havia alguns critérios, não era de qualquer jeito, mas eu queria deixar um versículo da palavra de Deus, dando essa ênfase, né, essa importância às Escrituras, no livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 47. Aqui está onde João, capítulo 12, versículo, a partir do 47. Porque nós não temos poder de julgar ninguém, nós não temos esse direito de condenar ninguém, mas nós temos também o conhecimento e falar com convicção e certeza do que a Bíblia nos diz. João, capítulo 12, a partir do versículo 47, aqui é o próprio Jesus, né,
falando, ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, Jesus, ele é o Salvador, ele é o libertador. Isso eu não vim para julgar, eu não vim para condenar. Os cristãos também não veio nem para condenar, nem veio para salvar, porque nós já somos salvos por Cristo Jesus. Nós não temos o direito de condená-lo, mas nós temos o direito e a liberdade e a convicção do que a Bíblia diz, ela é realmente fidedigna de confiança. O 48 diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, né? E aí quando Jesus fala assim, as minhas palavras, porque essas palavras, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo é a palavra de Deus, as Escrituras, elas são a palavra de Deus, é o próprio Deus falando para cada um de nós. É por isso que nós devemos temer, nós devemos, quando for ler o livro sagrado, não é como um jornal, uma Folha de São Paulo, um Tribuna, um diário oficial, um livro de um autor qualquer. Nós estamos ali falando com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. E quando nós estamos orando, nós estamos tendo essa relação com Deus, né, falando com o Senhor. Então, a palavra como regra de fé e prática nas nossas vidas, ela como uma bússola que nos direciona, nós devemos se submeter ao que está escrito. Nós não podemos viver no que a carne reina. E continuando o texto, no 49, ele diz: porque eu não tenho falado, aliás, o 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem, a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Vendo? Não é Deus que vai julgar, não é o Espírito Santo que vai julgar, não é de acordo com o texto que nós lemos, é a própria palavra, é o conhecimento que nós pegamos, já sabemos, e não agimos. Por exemplo, se eu sei que eu tenho que confessar Cristo como Senhor e meu Salvador, e não confesso, eu tenho que amar e eu não amo, tenho que perdoar, eu não perdoo, eu tenho que me arrepender, não me arrependo, enfim. Então não é Cristo que vai julgar, é a própria palavra que vai nos julgar, como diz o texto, que vai nos condenar. O versículo 49 diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo. Está vendo? Jesus não chegou se exaltando, ele veio a importância de tudo que eu estou falando, tudo que eu estou ensinando, não é algo de mim. Ele de mim, como ele estava se referindo, como homem. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Quando ele estava 100% Deus, ele agia em situações miraculosas, milagres, maravilhas, tudo fazia, parava o vento, parava o mar, ressuscitava mortos. E quando ele estava como homem, 100% homem, aí ele desaparecia. Ele dava honra, glória, louvor, não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Pai. E aí ele, no versículo 9, diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, aí está a ênfase, a importância que Cristo deu nas Sagradas Escrituras. Né? A importância, a confirmação que a Bíblia, que hoje nós temos, né, as Escrituras, são palavras verídicas, palavras propícias, que Deus deixou para cada um de nós. Já existia no Antigo Testamento, né, quando o apóstolo Paulo fala as Escrituras, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Né, como tem esse texto, do versículo em 1 Timóteo, capítulo 2,16, é um texto bem conhecido, né, que a gente sempre tem exposto. Tem outro texto que fala também sobre as Escrituras, né, que é cheio da palavra, é 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo 3, a partir do 14, uma palavra de Paulo, né, também a importância das Escrituras, do 14 diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, né, as sagradas Escrituras, a sagrada palavra do Senhor. No versículo 15 ele diz, e que desde a infância sabeis as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí diz, toda a Escritura. Então, aí é uma prova que realmente a palavra ela é inspirada, né, soprada por Deus. Deus foi quem falou através dos seus santos profetas. Toda a Escritura é inspirada. Então, como o pastor Francisco falava, acredito que a internet dele caiu, tá? E diz assim, né? Com toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. É a escritura que nos qualifica, é a escritura que nos dá a base para vencer, para entender que é Deus que nos dá a capacidade por meio da sua palavra. Irmãos, e no estudo de domingo passado, eu falei, vou voltar aqui com ele aqui, que ele já voltou, falei que é através da palavra que nós somos fortalecidos, é através da palavra que ela tem, nesse texto ela nos mostra algumas características, né, da palavra que eu disse na semana passada, que a palavra é para o ensino. Olha Deus nos qualifica através da sua palavra para o ensino, também ela nos repreende do nosso erro, ela nos corrige e ela nos educa, a fim de que nós sejamos habilitados por meio dela. Então, continue aí, pastor Francisco. Exatamente. Né? A palavra é aquela que nos fortalece. O registro inerrante não é o homem. O que querem dizer é que o registro é infalível. Também tem outra aqui que eu fiz alguma registro assim. Tudo o que foi registrado corresponde perfeitamente àquilo que Deus quis que fosse escrito e preservado. Não existe realmente na caminhada cristã, né, um avivamento sem a examinação das Santas Escrituras. Pode existir até alguns movimentos, mas o avivamento mesmo, a transformação, a renovação, só é feita através das Santas Escrituras, porque ela é uma origem divina, é algo que Deus nos colocou, né, mesmo no coração do homem. E assim, tem outro texto aqui que eu marquei no livro. A implicação é que a Escritura é inerrante, sendo livre de todo e qualquer erro. No caso aqui, quando nós lemos e estudamos a palavra do Senhor, e teremos convicção naquilo que ela é para cada um de nós, há um crescimento, há um desenvolvimento. Agora nós entendemos também que é uma luta muito grande, uma luta espiritual, né? Uma luta espiritual que muitas vezes nós não conseguimos ler a palavra de Deus, porque ela também ela é lâmpada para o nosso pé, é luz, né, como diz o Salmo 119, ela é espada, né, de dois gumes, que corta, penetra alma, espírito, junta e medulas. Então, não existe de forma nenhuma uma vida em Cristo sem ter um estudo da palavra do Senhor. As Escrituras são fonte de vida para o cristão e a sua igreja. Pois não, amigo?
quando você falava você falou uma coisa bem interessante aí, quando você dizia que não há avivamento sem antes o estudo, a prática da palavra. Também acredito nessa teoria. Hoje se fala muito em avivamento, mas um avivamento de fora para dentro. E nós sabemos que avivamento é de dentro para fora, ou seja, através da prática e da leitura da palavra. Então, me faz lembrar quando aquele profeta ele leu a palavra, houve um avivamento, o povo chorou, o povo adorou ao Senhor quando ele expunha a palavra e dá uma dimensão de foi muito tempo a explanação. Então, avivamento só quando nós voltarmos e inteirarmos na prática da palavra. Pode continuar aí. Olha, tem vários textos, como Lucas, no capítulo 24, no 44 diz, a seguir, Jesus lhe disse, não é esta as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco? Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui essa palavra, né, no caminho de Emaús, quando depois Jesus ressuscitou, o poder da palavra. Já desde o Antigo Testamento, sempre apontando para Cristo. Os salmos, profetas, a lei, né, os 5 livros da lei, já né, apontando para Cristo Jesus. E você falou sobre arder, né, ou seja, o poder da palavra, o avivamento. No versículo, em Lucas 24, a partir do versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então você vê que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. É realmente um alimento espiritual que nos dá fortalecimento. No livro de Lucas, de Mateus, capítulo 7, ali, Jesus falando, aquele que estava na sua palavra, aquele que estava na rocha, né? Vem os vendavais, vem as tribulações, vem as tempestades, mas ele não se abala. Pode até temer um pouco, ficar triste, mas não se abala, porque estão firmados em que? Na palavra, na letra, na rocha, que é Cristo Jesus também é a palavra, não em areias. Você vê que algumas provas que Cristo via tanto a palavra como a inspiração, como diz o ponto aqui do estudo, né? O que a Bíblia mostra sobre inspiração e o que Jesus afirma sobre a inspiração. Eu queria que, até a vinda de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 2, nós vamos ver aqui alguns textos, quando ele fala, por exemplo, Mateus, capítulo 1, ele diz, ora, versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que for dito pelo Senhor, pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Então, essa foi uma profecia que se cumpriu, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 7, nós vamos ver essa profecia. Então, se cumpriu. Outro texto, irmão Raminho, que fala sobre a profecia se cumprindo, a importância, porque alguns irmãos dizem assim, pastor, qual é a importância do Antigo Testamento na minha vida hoje? Nós estamos na graça, nós estamos pela misericórdia. Qual é a importância de eu ler, estudar esses 39 livros que estão no Antigo Testamento hoje? Qual a importância? A importância que você leia, veja que é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus se revelando, porque Deus ele se revelou de várias formas, de várias maneiras, né? A revelação geral, né, que é todo o universo, nós podemos ver a revelação de Deus, e outra revelação especial foi através de Cristo Jesus. E uma revelação também é nas Santas Escrituras.
Não se conhece Deus de qualquer forma. É Deus que se revela para o homem. O homem precisa se humilhar, abrir a sua mente, estudar a palavra, pedindo, como lá em 1 Coríntios 1, fala a questão da iluminação. A palavra de Deus é algo que você vai ler, mas você não vai entender. Até pelo lado, vamos dizer, na geografia, uma biografia e tal, sim. Mas, em si, o conteúdo espiritual, houve a revelação, né, que Deus revelou aquilo que ele queria falar através dos profetas, das Escrituras, e há agora a iluminação. Se não haver a iluminação do Espírito Santo, do Consolador, do Paráclito, do realmente o Espírito de Deus, nós não iremos compreender a palavra. Né? A iluminação. Não, o pregador estava iluminado, estava inspirado. Não, o pregador não é inspirado. O único que é inspirado é a Sagrada Escritura. Não, o pregador hoje ele pode estar iluminado pelo Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 2, versículo 5 diz: E Belém, da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, vendo? Já, olha só a importância. Isso aí lá em Oséias, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É por isso que nós devemos ver na palavra como uma palavra de merecimento, de confiança. Ela é fidedigna, né? Por quê? Porque o que o profeta Miqueias falou lá no capítulo 5, no versículo 2, a pessoa de Cristo Jesus, que é o guia, ela se cumpre aqui em Mateus. Então, por isso nós defendemos, né, que a palavra ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é digna de fidelidade, fiel à sua própria escritura. Então, o profeta aqui já profetizava o guia, Jesus. Então, se hoje no Antigo Testamento tem algumas palavras que Cristo quer que nós colocamos em prática, nós devemos, porque essa palavra nos vai trazer fortalecimento. Em Mateus, capítulo 2, versículo 15, mais uma profecia que se cumpriu para a gente nessa manhã, ter convicção, testar, saber que ela é de origem divina, que Deus é o autor, que o Espírito Santo é quem guia, quem nos orienta. Ela é a comunicação de Deus ao mundo. Mateus capítulo 2, versículo 15 diz: E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que for dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Mais uma profecia aí lá em Oséias capítulo 11, versículo 1. A gente, se for ler todos os textos, o tempo não vai nos ajudar, né? Mas aqui é só uma confirmação sobre as Santas Escrituras. Porque tem algumas religiões, alguns movimentos que dizem que a Bíblia não. Hoje ela contém a palavra. E ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Você vê também no versículo 17, olha só, irmãos. Mateus capítulo 2, versículo 17 diz: Então se cumpriu o que for dito por intermédio do profeta Jeremias. É isso que nos dá uma convicção em saber que as Escrituras, ela é a palavra. Porque tudo que foi falado lá no Antigo Testamento pelos profetas, se cumpriu todo no Antigo Testamento. Então, se a Bíblia diz que Cristo Jesus vai voltar, então Jesus vai voltar. Se a Bíblia diz que vai ter o arrebatamento, vai ter o arrebatamento. Se a Bíblia está escrito dizendo que aquele que não confessar Jesus como Senhor e seu Salvador e não nascer, não tem o reino de Deus, então não tem o reino de Deus. Se a Bíblia diz que matar é pecado, é errado. O adulto. Então, homossexualismo,
Se a Bíblia diz que essas práticas são erradas, nós precisamos, como cristãos, se posicionar, né? Até mesmo se for o caso de colocar a cabeça na forca, segurar no que está escrito, porque as palavras, a Bíblia, ela se cumpre. O versículo 18, Mateus 2, 18 diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto de choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existia. E aí você pode ver onde está essa profecia. Se o irmão está com a Bíblia aí, ou em casa, lendo, você pode abrir no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15, vai estar lá. Né? Essa profecia se cumprindo em Cristo Jesus. Então, assim, dando esse entendimento da palavra, Deus foi o seu supervisor, supervisionou as Escrituras. São palavras que a gente, como eu já até citei, a origem da Bíblia é o próprio Deus. Deus foi quem originou as Santas Escrituras. Jesus e os apóstolos ensinavam que a palavra de Deus, as Escrituras, não pode errar. Mateus 5, 17, João, capítulo 10, versículo 35. Então, nós não precisamos ter dúvida, nem medo. E só para outra profecia que se cumpriu também, no livro de Mateus, capítulo 2, o versículo 22 diz, olha, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o quê? As profecias que estavam lá, e que foram dito por o intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, são vários textos que nos provam, que nos dá segurança, que nos dá confirmação que realmente a palavra de Deus ela é algo fundamental na nossa vida. E Jesus disse, lá no livro de João, no capítulo 7, 38, né? Ele diz o quê? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E aí, hoje, muita gente está se perdendo por falta do conhecimento. Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz, quando chegou, né, os judeus ali perguntando sobre a ressurreição, sobre o casamento, né, depois que ia morrer e tal, ia na outra vida, há casamento, aí Jesus diz para ele o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E também fala do texto lá em Oséias, né, o que Jesus diz lá, em Miqueias, diz que o meu povo estão se perdendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra. Então, está aqui, né, textos que nos prova, nos deixa realmente convictos sobre a importância das Escrituras para nossas vidas. Nós devemos colocá-lo em prática e devemos servir a Deus e de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Né? Vemos aqui também que Deus usou vários métodos para revelar as Escrituras, os autores foram participantes do processo de suas personalidades e estão evidentes na Bíblia. Os métodos usados incluem ditado, né, como lá em Êxodo, capítulo 4, 12, informação das testemunhas dos eventos, houve vários eventos, houve várias testemunhas, e aí nós podemos saber que sobre as Santas Escrituras, desde lá em Deuteronômio, capítulo 18, lá, né? Aliás, Êxodo, no Deuteronômio já falava sobre a vida do profeta, que era Jesus de Nazaré. O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, lá já falando sobre a vida de Jesus Cristo, que pisaria na cabeça da serpente. Então nós estamos cheios da Escritura, sabendo que a palavra de Deus, ela se cumpre. Também veio agora um texto, irmão Ramiro, no livro de Lucas, né, capítulo 4. Hoje a palavra está esquecida
por tantas modernização, tantas coisas modernas, tantas dentro da igreja. Queria compartilhar também sobre uma confirmação de Cristo, né? Porque tem aqui no estudo que você me enviou sobre o que Jesus afirma sobre a palavra, né? Sobre a Escritura, sobre a Bíblia, qual foi, se Jesus usou as Escrituras. Lá em Mateus capítulo 5, diz que Jesus ele veio para cumprir. Né? E hoje não preciso mais cumprir os mandamentos, a lei, porque Cristo já cumpriu, mas só que Cristo cumpriu e nos deixou regra e doutrina de santidade. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz: indo para Nazaré, onde foram criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus ia passando ali e entra em uma sinagoga, né, segundo os costumes que ele tinha, e para Jesus apresentar um cumprimento das Escrituras, ele assim, levantando-se para ler, verso 17, Lucas 4, 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Olha só, o livro do profeta Isaías ele é conhecido como um livro messiânico, um livro que apontou várias vezes para Cristo Jesus. Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O 19 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro. Qual é o livro? Tá vendo? O livro, a lei do Antigo Testamento, né? Lá os pergaminhos, tem os que eu falei no início, os papiros, né? Que era enrolo, abriu, veio lá o assistente, deu a Jesus Cristo. Para que foi aquilo ali? Foi só para Jesus ser bem recebido, ser aplaudido? Era um mestre, era porque era o doutor? E aí diz no versículo 20, diz: então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Né? Então, isso aí. Isaías, capítulo 61, 1 e 2, está lá esse texto, e Jesus chega para cumprir essa profecia. Então, as Escrituras, fica claro para a gente hoje, mais uma vez, né? E ela é o nosso livro de regra, fé e prática. Devemos se fundamentar, se alicerçar dentro das Escrituras. Tem também aqui uma aplicação, né? Que você colocou aqui também, que a gente podemos ler aqui também, nas nossas vidas. Né? O homem pode elaborar suas teorias, né? Mas não pode contestar a transformação que há na Bíblia. A Bíblia produz na vida de seus leitores, né? Outro livro, não estou bem entendendo aqui porque está um pouco... Deixa eu botar aqui. Muito miudinho. Chegou melhor aí? Dá para abrir mais um pouquinho? Não deu força. Eu posso ler aqui para você. Lê aí. É melhor para... Poder elaborar suas teorias. O homem pode elaborar suas teorias, mas não pode contestar a transformação que a Bíblia produz na vida dos seus leitores. Que outro livro há que, como esse, nos conceda alegria, paz, segurança, orientação e poder e garantia de vitória. Ou seja, né, só a Bíblia pode nos garantir, né, a vitória, pode transformar. Na última lição, pastor Francisco, eu havia dito que eu não conheço nenhum livro que impacte ou
transforme tanto a vida do homem como a Bíblia. Um livro ele pode trazer uma reflexão, pode trazer algo, mas não produz salvação nem vida eterna. Somente a palavra de Deus. E outra coisa, a palavra ela não cai em contradição. Ela não cai em contradição. Ela não cai em contradição. Possa ser que a gente lê algum texto e não entenda, não interprete corretamente. E outra coisa, a palavra ela não tem várias interpretações. Ela só tem uma interpretação. É verdade. Né? Isso aí E ali, eu não posso pegar um livro aqui, ler e dizer, não, entendi isso. Aí Maria entendeu isso, José entendeu isso, Pedro entendeu isso, Paulo entendeu isso. Não, não pode. Ela tem só porque quando Deus, o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, era para lugar específico, pessoas específicas, era para tratar de um assunto específico. Tudo era direcionado. Né? A carta de Coríntios foi para uma cidade que estava vivendo naquela depravação total, como nós sabemos. Então, cada carta foi escrito com propósito. Não foi escrito por ser escrito, só por colocar mais uma linha, mais um livro, mais um parágrafo. Tudo que Deus escreveu tinha propósito. Então, assim, não existe avivamento, fortalecimento, crescimento espiritual sem a leitura das Santas Escrituras. Existem muitos eventos, infelizmente, hoje as igrejas, de uma forma geral, né, esperamos que depois dessa pandemia, né, também que o Espírito Santo, porque não é uma pandemia, não é uma circunstância que vai mudar a igreja. A igreja ela é mudada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mudar a igreja, o ser humano, nada vai mudar. Não é essa pandemia a volta que a igreja vai ser outra igreja. Vai voltar os mesmos pecadores, a ver o mesmo pecado, gente sem compromisso, sem responsabilidade. Existe o joio, existe o trigo, existe tanta coisa. Então, a palavra que é mudança de vida é nas Santas Escrituras. Porque o próprio livro de Hebreus, capítulo 12, aí se chegar a hora, só você falar, irmão Severino, irmão Ramiro. Vamos chegando. A importância das Escrituras, como ela é para mim e para você, a cada um de nós, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o que é que ele diz para mim e para você? Quem é a palavra de Deus? 4:12 diz, porque a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é o quê? É viva, né? Não é uma palavra morta, não é uma palavra sem vida. Ela tem vida. Por que só tem vida quem examina a Escritura, quem lê a palavra? Porque ela é viva. Né? Não é uma palavra morta, uma letra morta. E diz também que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Né? Propósito do coração. Então, está aqui, né? Um texto que nos deixa claro que a palavra ela é quem dá vida, quem dá fortalecimento, quem dá restauração. Né? A palavra de Deus é uma palavra que há várias teorias, né? Tem teoria do ditado, a acomodação, da supervisão, e nós sabemos que só a palavra pode nos dar. Beleza? A conclusão? Deixa eu aumentar aqui para ver se dá para você ver. Poxa, não anda aqui para perto aqui. Deixa então, vou ler aqui. Se dá para mim ler devagarzinho aqui. Se quiser, eu leio por aqui. Deixa eu ler por aqui, que fica melhor, né? Como tá aqui. Podemos dizer que a Bíblia tem uma dupla autoridade. São daquele que escolheu e o preparou para esse trabalho.
Quando, porém, ao que me separou antes que eu nascer, e me chamou para a sua graça acerca dos que vos escrevo. Está lá em Gálatas 1, de 15 a 20. Então, Deus nos chama, Deus nos qualifica, Deus nos prepara, né? É esse Deus maravilhoso. Marminho, tem um texto que eu acho muito... Todos os textos são lindos, maravilhosos. Lá em João, capítulo 12, né? Versículo 24, Jesus chegando para os judeus, demais, os apóstolos, né? Para encerrar a minha palavra aqui, vou deixar esse texto aqui, vou fazer só uma colocação de acordo com o que você leu nesse resumo aí. Fique à vontade. Muito propício. João, capítulo 12, o 24. Eu me lembro quando eu não era cristão ainda, não era evangélico, estava lendo a palavra. Eu li esse texto e ele foi um texto assim, muito significativo, muito impactante na minha vida. Jesus falando ali dos seus ensinamentos, né? Eu só compartilhar meu versículo, João 12, 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim... Aqui entra o quê? Um paradoxo. Um paradoxo, né? Mas espera aí. Se eu viver, se eu tiver vida, eu não vou produzir mais, ter fruto. Eu preciso morrer para depois dar fruto. Como é esse negócio? Igual Nicodemos. Nicodemos, né? Tem que nascer. Ele já era vivo, Nicodemos estava vivo. Mas já está falando nascer espiritual. E o texto me dá um entendimento aqui, que quando eu sou cristão, mas eu ainda não morri na questão da meus planos, projetos, intenção, minha capacidade, enfim, em tudo, eu não vou produzir, o Espírito Santo não age na minha vida. O que acontece hoje? Precisa muita gente morrer para o mundo e nascer para Cristo. Há uma teoria que diz que Deus faz 50% e o homem faz 50%. Eu não creio nessa teoria. Eu não creio. Né? Eu creio, como você falou e leu aí para encerrar aqui a conclusão, Deus é quem nos chamou. Deus é quem nos amou primeiro. Deus era o primeiro. Tudo, se a gente somos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, ou temos alguma coisa, tudo é um soberano. A honra, a glória e o louvor é para Deus. Agora, claro que a graça não isenta de nós a responsabilidade, de forma nenhuma. Mas tudo é Deus. Deus, antes da fundação do mundo, já planejou tudo, já sabe toda a trajetória das nossas vidas. Né? Eu confesso a você, quando você fez o convite, eu fiquei pensando, né? Como aqui está trabalhando aqui na igreja, no prédio, eu fiquei pensando, rapaz, eu vou, não vou, dá, não dá, não dá. Mas eu vou porque para expor, para falar um pouco, compartilhar um pouco da experiência, da palavra de Deus. E eu creio que Deus já tinha escolhido esse momento antes da fundação do mundo. Também a palavra de Deus hoje, para mim e para você, né, é que Ele é soberano, está no controle das coisas. Nossa vida aqui é passageira, é muito rápido, temos que dar o melhor. Então, para mim, eu quero assim, agradecer a Deus, né, primeiramente, ao Senhor, por estar aqui, com você, a você, né, que fez esse convite, a Igreja Batista em Carlos Dantas aí, e a todos que estão ouvindo esse momento, né, de examinar a palavra, da importância das Escrituras, e Deus nos abençoe e nos guarde, e saiba que tudo é Deus, tudo é o Senhor, nós não somos merecedores de nada. Quando você vê uma pessoa se exaltando, é porque ainda falta o morrer, o agir, o trabalhar de Deus naquela vida. Que Deus te abençoe, a você, para a sua família, e em breve estaremos todos na glória. Amém, amém. Pastor Francisco, nós agradecemos pela disponibilidade, pelo ter aceito o nosso convite não meu, mas convite de Deus, para que nós estivéssemos nessa manhã compartilhando, estamos juntos, aprendendo, louvado seja Deus por isso. Obrigado pela sua contribuição, que nos abençoou. Então, vamos finalizar com sua oração.
certo? Ora aí para nós finalizar e Deus abençoe. Caiu. Então, caiu, irmão, que acontece isso, nós estamos online. Então, vamos orar e finalizar esse momento. Obrigado por tudo, por você ter estado com a gente nesse momento. Deus te abençoe, que dê alegria nesse dia. Tá, vamos ver se ele volta aqui. Voltou, irmãos, então? Está voltando aqui, vou deixar ele voltar. Ora aí, pastor Francisco, para finalizar. Pronto, vamos orar, né? Deus vai nos direcionar aí. Domingo, vou orar aqui. Né? Deixar aqui, vou fazer uma oração. Eu queria deixar um texto aqui para você. Amém, glória a Deus. Mas é em 2 Timóteo. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui essa palavra. Isso que fazer isso. Não me lembro agora o texto, mas é um texto de não sei se é em 2 Timóteo, capítulo 2. Tu pois meu sofrido na fé, né? Que ele disse: pregue a palavra, né? Em tempo ou fora de tempo. E você, isso, como, né? Não sei se é em primeira aqui, deixa eu ver. Não é não. Se o versículo 2 ou 4, é um texto que é bem conhecido para... Agora não veio... Mas vamos orar. É 2 Timóteo, capítulo 4. Para você, está na frente do ministério, e para todos nós cristãos, em Cristo Jesus, todos os pastores, líderes, enfim, todo crente, para todo crente, mas essa vai para mim e para você. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insista que seja oportuno que não, corrige, né, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, Deus lhe colocou você aí na frente desse rebanho para você pregar a palavra, ensinar a igreja do Senhor dentro da palavra, a doutrina. Não tenha medo, não temas, porque Deus é contigo. Muitas vezes é tantos movimentos, mas pregue a palavra. Se alguém gostar, pregue a palavra. Se alguém não gostar, pregue a palavra. Se alguém lhe elogiar, pregue a palavra. Se alguém lhe criticar, pregue a palavra. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje pela manhã. Aleluia. Você se propõe na palavra, porque só a palavra é que vai sustentar e fortalecer a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma manhã, por mais um ensinamento da Tua Santa Escritura. Obrigado, Deus, a cada irmão que está nos assistindo, que nos acompanhou, que leu, que examinou, que fortaleça, Pai, esse irmão, dando avivamento, conhecimento da Tua Palavra. Quero, nesse momento, apresentar a vida do irmão Raminho, como missionário ali, que ele possa ter tempo, ir a tempo, investir tempo em ler, em estudar e aplicar a Tua Palavra para a Tua igreja. Muito obrigado pela vida de cada um. Essa é a minha oração. Quero te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, hoje nós estaremos no culto de louvor e adoração, 18h30, com o tema Renovando as Nossas Mentes. Estamos em tempos de renovação, de um novo normal, como tem sido dito por aí, e nós estaremos trazendo uma mensagem de adoração, uma mensagem de desafio para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, pastor Francisco, mais uma vez. Deus o abençoe e te guarde e que seja, você continue sendo bênção nesse ministério aí em Natal. Então, até mais, irmãos, e até logo, irmãos. Valeu, meu Deus. Um abraço.